capítulo 5. Obrigado, Felipe. Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 38. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 38. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 38. Mateus 5, 38. Achamos, queridos? Mateus 5, 38. Diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que quiser que lhes empreste. Queridos, estamos diante do Sermão da Montanha. Vamos deixar uma coisa claríssima. Vamos refrescar nossa memória. O Sermão da Montanha, essas prerrogativas, essas orientações, a interpretação correta da lei, Jesus deu depois das bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças. O que eu quero dizer com isso? Esse sermão é somente para as pessoas que se encaixam nas bem-aventuranças. Amém, igreja? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso. Que essas prerrogativas, essas orientações, as interpretações da lei feita por Jesus são para aquelas pessoas que se encaixam naquelas qualidades. Que qualidades? Humilde de espírito, manso, que chora quando peca, que é limpo de coração. Jamais, querido, o que nós vamos falar hoje aqui, podemos cobrar ou esperar de uma pessoa que não seja cristã. Se não é cristã, a pessoa nem precisa ler o Sermão do Monte, porque ela não vai conseguir se encaixar ali. E aí, queridos, como toda vez a gente começa, nós vamos voltar à memória dizendo que a lei sempre veio para inibir o excesso. A lei veio para controlar o excesso. A lei veio para controlar, nesse caso, a lei veio para controlar a ira, a violência, inibir a natureza humana, veio limitar a vingança. A lei veio reprimir o pecado. A lei veio para isso. Nós vamos ver os 3 textos que citam essa passagem de Jesus. Eu vou pedir que o irmão me ajude aí, por gentileza. Irmã Silvia, dê para a gente Êxodo 21, 24. Trabalhando em cena, lê para a gente Levítico 24, 20. Trabalhando em Renato, vai com óculos aí? Tá. Deuteronômio 19, 21. São os 3 lugares que a lei fala sobre isso. A lei fala exatamente isso. Êxodo 21, 24. Levítico 24, 20. E Deuteronômio 19, 21. Vamos ver o que a lei fala e como ela fala. Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão e pé por pé. A lei fala isso. Agora Levítico 24, 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como eles tiverem furado, vamos parar. Agora Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. O teu olho não poderá perdoará vida por vida, olho por olho, dente por dente. Queridos, a ideia da lei era inibir. Se você tomou 2 socos, a lei não podia deixar você dar 3, você tinha que dar 2. É isso que é a lei. A lei queria dizer isso. A lei veio para impor limite aos pecados. Antes o pecado era descontrolado. Deus
fez a lei para dar uma cessada no pecado. O pessoal extrapolava. Queridos, nós sabemos que é uma coisa natural nossa. Assim que alguém faz algo conosco, o revide não é igual, não é parecido. A gente sempre quer fazer um pouco mais. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei quando eu era criança e brigava com meu irmão. Meu irmão me dava um soco, eu corria atrás dele, dava 2, 3, aí ficava nervoso, corria atrás de mim e sempre dava um soco a mais, um chute a mais, um beliscão a mais. Então, além disso, já era no passado. Isso entre as crianças também. Já nasce isso na criança, esse instinto de vingança, esse instinto de retaliação é nascido no ser humano. O ser humano tem isso. Porque a lei veio para exatamente colocar o limite nisso. A justiça que Deus colocou, queridos, a ideia da justiça é o seguinte: o castigo é igual à gravidade do erro. A justiça seria isso na lei. Do jeito que foi o erro, é o castigo. Só que tem 2 probleminhas que os fariseus mudaram. Eles usaram a lei certamente, certinho. Só que tem um porém. Hoje em dia, você vê como a gente às vezes se comporta? Tem uma certa expressão que eu vou usar, com todo respeito a vocês, eu vou explicar. Às vezes a gente se comporta como um bandido. Que isso, pastor? Vou explicar. Na favela, quem aplica a lei? O dono da favela, a milícia, o traficante, não é isso? Os fariseus passaram essa ideia para as pessoas da época. Olha, se o teu irmão feriu teu olho, você vai lá e pega teu olho. Mas a lei não falou que essa lei era para as pessoas cumprirem. Essa lei, quem cumpria, eram os juízes. Então, seu olho foi furado, seria no juiz, aqui meu olho furado, ao juiz, chamava a pessoa que furou seu olho e ele aplicava a pena. Os fariseus tiraram o juiz e falaram: não, você mesmo. Se o teu irmão furou teu olho, você vai lá e cura. Quem vive nessa lei não são os bandidos, queridos? São os bandidos. Você errou na favela, ou seja, na onde ficou, é ele que fala: o tribunal está aqui, ó, fulano está errado, vou matar. Ah, está devendo 20 reais, está devendo 12 reais. Eu conheci um caso, eu abri o microfone, cada um vai contar uma barbaridade. Eu conheci um caso em Volta Redonda, que o menino roubava lá no complexo, roubou o cara mandou recado, roubou 2, mandou recado. Na terceira vez ele trouxe, cortou as mãos e os pés, queimou o menino vivo, para ninguém mais roubar. Quem roubar? Ele fez a lei, a justiça com as próprias mãos. E era isso que os fariseus ensinaram. A lei, quando Deus escreveu a lei, não era para as pessoas de Israel, era para os juízes. Por outro olho, você vai no juiz e mostra. Matou teu irmão, você vai no juiz e fala: aquele ali, com 2 testemunhas, matou meu irmão. O que os fariseus fizeram? Não, você mesmo pode sair sobre isso, você mesmo. E aí, queridos, outra coisa que os fariseus fizeram, por incrível que pareça, essa lei era de caráter negativo. Como assim, pastor? A lei era para inibir. Os fariseus transformaram a lei como positiva. Não entendi, pastor. A lei era: você vai até aqui. Os fariseus falaram assim: não. Se te virem, vai lá e pede. A lei não queria dizer isso. A lei queria dizer o quê? O máximo que você vai fazer é isso. O máximo. Os fariseus fizeram o contrário. Furou teu olho. Meu amigo, não sossega. Vai lá e fura o olho dele. Não, meu amigo. A justiça está na lei. A lei queria dizer isso. O espírito da lei era para reprimir a ação do homem. Não era para incentivar. Eu não era obrigado, se alguém furou meu pé, eu não era obrigado a furar o pé dele. Os fariseus passaram essa ideia. Não, se furou o meu pé, você tem que furar o pé dele. Os 2 erros dos fariseus foram esses. Por isso Jesus toca nesse assunto. Um assunto tão delicado. Jesus fala: não é isso não. A lei veio para reprimir, não foi para incentivar. Jesus fala: você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Você tem que levar a autoridade. É ela que vai decidir. E acompanhada de 2 testemunhas. Era essa a ideia e essa era a interpretação da lei. Era esse o objetivo da lei. A lei era negativa, para coibir. Os fariseus transformaram em algo que era para motivar. Mas aí, queridos, agora, a gente vai se confrontar com o ensino de Jesus. Com a interpretação de Jesus. O que essa lei queria dizer? Qual era a finalidade da lei, queridos? Qual era o objetivo? Qual era o espírito da lei? O que a lei queria alcançar? E quando eu comecei a estudar no Jesus, queridos, quantas vezes que eu mesmo expliquei
que é errado, eu mesmo entendi errado. Querido, sabe qual era o objetivo de Jesus? Era alcançar o seu eu. A ideia de Jesus era essa. Jesus queria dizer o seguinte: olha, você é cristão, você tem que controlar a reação do seu eu. Você é cristão, você tem que controlar a sua explosão de vingança. Essas atitudes de vingança, de retaliação, de cobrar, de reagir, é coisa do homem natural. Você, como cristão, não tem que ter isso, não. E Jesus fala: sabe qual é o maior inimigo? É o seu eu. Porque ele acha que tem direito, porque ele acha que tem razão, ele tem direito de vingança. Aí você vê sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 18, Deus fala: não vos vingueis a vós mesmos, mas minha é a vingança, eu vos recompensarei. Aí Jesus começa a combater e quer nos ensinar o seguinte: sabe que Jesus quer ensinar aqui? Eu e você temos que ter reações diferentes que tínhamos antes. Eu e você não podemos ter a mesma reação que o ímpio tem. Eu fui ofendido, eu não posso me explodir. Eu fui humilhado, eu não posso querer humilhar. Eu fui prejudicado, eu não posso querer prejudicar. Isso Jesus está falando. Jesus está falando: olha, controle a reação do seu eu. Não deixe o seu eu continuar manipulando as reações. Essas reações são do homem natural. Essas reações são de pessoas que não têm Jesus ainda. É isso que Jesus está falando, é isso que Jesus está cobrando. Jesus fala: você é cristão. Você agora tem que controlar o seu eu. Jesus fala: sabe o que você tem que controlar? É a sua autodefesa. Já viu como nós temos isso? Se alguém te critica, qual a primeira tendência sua? Minha tendência é achar um motivo a criticar a pessoa. Você está me criticando. Você também erra. É uma coisa do homem natural. O cristão não tem isso. O cristão não tem que defender a sua honra. A honra do cristão é defendida por Deus. O cristão não tem que se preocupar se está sendo caluniado. Quem defende a honra do cristão é Deus. É isso que Jesus está falando. Abra mão do seu eu. Aí lá em Lucas 9, 27, Jesus fala isso também. Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado a vir após mim. Aí Jesus fala bem claro: negue-se a si mesmo. Negue o seu eu. Negue a sua vontade. Negue o seu estilo de vingança. Negue o seu estilo de autodefesa. Negue o seu estilo de retaliação. Você foi criticado? É difícil? É ou não é difícil? É difícil. Quando você está ouvindo aqui, já sobe um nó aqui no pescoço, assim. Você está ouvindo, o nó já vem aqui. E a mão já fecha. Você sua frio. Na hora que a pessoa parar de falar, você vai descascar a pessoa. Deus fala: não, isso é o velho homem. Isso é a velha natureza. Isso é a pessoa que não é dominada pelo Espírito Santo. Então, queridos, a lei veio mexer, foi com o nosso eu. A lei veio e falou: opa, te ofenderam? A glória a Deus. Pisaram no seu calo? Aleluia. Te prejudicaram visivelmente? Glória a Deus. É isso. Mas aí que Jesus começa a intensificar a situação. Olha aí a sua Bíblia, meu querido. Em Mateus 5, ele fala, 39, eu porém vos digo que não resistais o mal. E isso que Jesus está falando: aconteceu mal para você, fizeram mal para você, não resista. Não bata de frente. Te prejudicaram, não bata de frente, fique quieto. Te humilharam, fique quieto. Apontaram o dedo na sua cara, fique quieto. Não resista o mal. É isso que Jesus está ensinando. Esse é o espírito da lei. Isso é ser cristão. Você pode revidar o direito seu ao direito do homem natural, do homem carnal. É direito seu do homem carnal, mas do homem cristão, o homem espiritual, ele vai ser ofendido, vai ser humilhado e ficar quieto. Aí Jesus continua, queridos. Ele fala: olha, mas se alguém bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus quer dizer o quê? Se alguém te agrediu, alguém te agrediu, sem você provocar, ele tem que entender isso também, né? O cara te provocando, você está provocando o cara te bateu, você não é certo não. Mas se alguém te ofendeu, se alguém te agrediu sem você provocar, não reage. Aí, queridos, se a gente abrir o leque aqui, nós vamos ter
exemplo, dizer muito sobre você teve. Mas eu vi aqui um missionário, antes de se converter, ele era pugilista. O Billy Bryan. Ele era um homem zarrão mesmo, um homem forte. E quando ele estava no mundo, ele adquiriu um inimigo que tinha muito medo dele, tinha medo de morte. Porque esse missionário, esse pugilista, ele era muito bom. E ele se converteu. Esse homem se converteu. O homem se converteu. E o outro ficou sabendo, né? Agora é convertido. Agora eu vou lá. E ele foi. Ele foi no ex-pugilista e agrediu fisicamente. Deu um soco no ex-pugilista. O missionário caiu, levantou e falou: irmão, te perdoa. Não tem nada para dizer, te perdoa. Queridos, aquela palavra eu te perdoo foi um tormento tão grande naquele ex-inimigo do missionário que aquele homem se converteu. Aleluia. Glória a Deus. É isso que é cristianismo. Querido, eu não estou falando que é fácil. Eu falei uma vez que é fácil? Não falei. Mas eu estou falando que é necessário. É necessário que venhamos e continuemos a engolir sapo, cobra, jacaré. E Deus, na hora certa, vai fazer o nosso nome ser honrado. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É dificílimo você se humilhar e ficar calado. É dificílimo você estar com direito e deixar Deus resolver. A ideia é essa, é controlar-se diante de qualquer injustiça. É controlar-se diante das afrontas. É abrir mão do direito de defesa. Você pode se defender, mas vai ficar calado. Está sendo acusado de uma coisa que você não fez nada. Você vai ficar calado. Porque no tempo de Deus, aleluia, Ele vai se levantar como justo juiz. E vai colocar os pingos nos i, os traços no tempo, e você vai ser exaltado. Glória a Deus. É bíblico. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, que no seu tempo vos exaltará. Quando você se cala, meu querido, Deus fala com você. Aleluia. Quando você não se vinga, Deus toma a sua causa e vinga com você. Aleluia. É isso que está ensinando. É isso. Não está me ensinando. Eu pro olho do outro. Mas, Senhor, eu estou com o meu olho furado. Senhor, eu estou com a minha moral abalada. Senhor, eu estou humilhado, Senhor. Eu fui escorraçado, Senhor. Está nas suas mãos. Outrora, antigamente, eu já tinha resolvido isso de outra maneira. Eu já tinha resolvido isso. Mas hoje a minha vida está nas suas mãos, mestre. Faça a sua vontade. Ele vai fazer a vontade dele. Glória a Deus. E aí, querido, Jesus começa a aprofundar mais ainda essa recomendação. Jesus fala assim: olha, se alguém quiser plantear contigo, tira-te o vestido. Larga da minha casa. O costume da época, a cultura, a lei da época é o seguinte. É bem engraçado, até diferente. Alguém podia te processar, justamente interessa isso. Eu podia tirar a sua roupa de baixo. Justamente os homens usavam um vestido, uma toga, uma túnica e uma capa por cima. Então alguém te processava e tomava a sua túnica, seu vestido. Mas ninguém podia tirar a sua capa, é direito seu. Exemplo bíblico disso, o que foi que Bartimeu largou para ver Jesus? A capa. Então a capa era algo que ninguém podia tomar do homem. Aí Jesus fala o seguinte: se alguém te roubar, se alguém te der um prejuízo, hoje, alguém te roubou descaradamente, alguém fez um negócio que você não cumpriu, você está roubando seu carro, está na sua moto também. E Jesus está roubando também, ele levar a moto. Porque eu vou te recompensar. Eu vou tomar partido seu. Queridos, você tem um amigo, posso falar que ele é amigo? Ele tem muito menos tempo que eu de igreja. Com todo respeito a esse meu amigo, e tem menos do que eu de Bíblia. Mas cada vez que eu converso com ele, cada vez que eu observo, ele me ensina o cristianismo na prática. Esse meu amigo é algo assim que eu falo: Jesus. Esse aí não é perfeito, mas nessa área está cometido. Jesus, não vão acreditando que eu vou falar, não acreditando que eu sou pastor. Não preciso mentir para vocês. Querido, esse meu amigo, ele um dia, ele pegou uma máquina emprestada.
Aí a pessoa começou a reclamar com ele. Sabe o que esse meu amigo fez? Devolveu a máquina para a pessoa e depois comprar outra nova para dar para a pessoa. Meu Deus do céu. Ah, meu amigo. É isso que é ser cristão. É isso. Está tendo prejuízo? Fulano está me devendo, você não está dando. Por quê, meu filho? Toma aqui, meu filho. Porque a sua propriedade é de quem? É de Deus. E tem um título popular antigo que fala que o dinheiro chorado chora o dono. Aqui é diferente. O dinheiro roubado chama o dono, que é Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Se te lesarem, se te furtarem, se te roubarem, não se preocupa. Eles estão roubando a propriedade de Deus e Ele vai se encarregar disso. Aleluia. Aí Jesus está falando que levaram na justiça, estão tirando a sua roupa interna da casa aqui, meu querido. Se levar, toma. Porque Jesus está falando o seguinte, ainda que, olha que tipo, Jesus amado, só o Senhor, ainda que você esteja tomando prejuízo financeiro, ainda que estejam tirando propriedade sua, ainda que você esteja perdendo bens materiais, não revide, não cobre, coloque na mão de Deus. Mas valor financeiro é diferente, né? Aí ele vai lá para Ageu. Deus toma a aula. Ele fala, minha prata e meu ouro. Isso o Senhor dos Exércitos. Aí tem um dito popular antigo que diz, tem muito mais Deus a dar do que o diabo a dar. E a gente fica preocupado, querido. A gente está preocupado, meu querido? O cristianismo não é isso, não. O cristão não está apegado a nada de material. Aleluia. Por isso Jesus fala, não vos prendais aos tesouros. Não coloque seu coração no tesouro. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí Jesus fala, comece a juntar tesouro no céu, onde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está falando o seguinte, sabe o quê? Meu querido, larga a mão de tudo e viva para mim como prioridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Mas Jesus não falou para ele, não, pastor, não, tem mais. Tem mais, Jesus, ele é secretarista. Aí, versículo 41, isso aí foi difícil. E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 12. Olhando assim é fácil, né, querido? Não. Era uma lei da época que os governantes, os governadores, as autoridades, eles tinham o direito sobre a sua vida de obrigar você a carregar a bagagem deles. Vou dar um exemplo, está lá o Sidney carregando laje, queijo e linguiça para um policial. Olha aí. Não. Aqui eu estou com uma compra aqui, você leva agora lá em casa. E tinha que fazer isso. A lei. Na época, quem governava a Judéia, quem mandava eram os romanos. Então, às vezes, o judeu estava lá capinando e arando a terra, chegava um soldado romano, para, aqui, leva isso aqui para mim. Vai lá, uma milha. Aí a lei. Aí Jesus fala o seguinte, a autoridade mandou você andar uma milha, estava 2. Mas o que Deus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Eita. Que a gente não tem que reclamar de nenhuma lei do governo. A gente tem que obedecer o que o governo faz. Porque nós somos cristãos. E a Bíblia fala que toda autoridade foi colocada por Deus. Eu não aceito isso, que o governo é isso, o governo é aquilo. Para. Que deputado é ladrão, vereador é ladrão, prefeito é ladrão, governador é ladrão, só estão ali porque Deus permitiu. Não tem jeito, porque Deus permitiu que nós conhecemos. Quem lembra do falecido ex, que não chegou a ser presidente da Igreja do Neves? A evolução tiver a metade do Congresso, nem Deus impede de governar. Que jeito foi a posse dele? Nunca. Meu querido, quem manda no Brasil se chama Deus. Aleluia. Romanos capítulo 13, não há autoridade que não foi constituída por Deus. O governo baixou uma lei, obedeça, não fale mal do governo, porque Deus permitiu aquela lei. Pastor, o que o senhor está falando? Queridos, vamos para a Bíblia? Se José e Maria não obedecessem o recenseamento de César Augusto, Jesus ia nascer onde? Em Belém? Não. Mas obedeceram. Foi uma lei absurda.
Maria estava grávida, ia ganhar a qualquer momento, mas José obedeceu. É isso que eu quero mostrar. Jesus deu exemplo, até ainda quando estava ali, deu exemplo. O que Jesus está falando é o seguinte: é lei do governo, não fale mal do governo. É ordem do governo, não fale mal. Cumpra. Você tem que entender que a sua pátria é onde? No céu. Você falar mal, você não obedecer, você criticar, não está glorificando a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu falar que o meu prefeito não vale nada, Deus está sendo glorificado no quê? Nada. Eu falar que o deputado tal é isso, é aquilo, Deus está sendo glorificado no quê? Nada. Querido, ser cristão, é por isso que eu falei lá, tem que ter aquelas qualidades das bem-aventuranças. Humilde de espírito, manso, limpo de coração, luz do mundo e sal da terra. Jesus está falando, cristão, obedeça a tudo que as autoridades falarem. Resumindo, Jesus está falando, controla o seu eu. É isso que Jesus está mostrando aqui. É isso que Jesus está mostrando aqui. Aí, diz no último versículo, 42, ele fala, olha, a quem te pedir, dá a quem te pedir. E não te desvie daqueles que quiser que ele empreste. Pede se ele emprestar. Meu amigo, você vai acabar falando sozinho. Se for no celular, estou passando tudo. O que Jesus está ensinando, queridos? O meu eu não pode pedir pelos seus direitos, tem que colocar na mão de Deus. O meu eu tem que se submeter às autoridades. O meu eu não pode continuar me mantendo cativo aos meus bens materiais. Jesus estava dando um alerta para a gente, o seu maior inimigo ainda continua sendo você. A gente vigia tantas coisas, não é? Vigia tantas coisas, tem que vigiar mesmo. Vigiamos o diabo, vigiamos isso, vigiamos aquilo, esquecemos de vigiar a nós mesmos. Nós somos o poder. Porque a tentação vem em cima dos nossos desejos. A irritação vem em cima do meu problema. Queridos, quando Jesus fala, olho por olho, dente por dente, Jesus está falando o seguinte, não deixe o seu eu controlar suas ações, suas reações. Não deixe o seu eu te conservar uma pessoa explosiva. Domine esse cara que aí dentro. Domine essa natureza carnal aí dentro. Domina. Você tem que vencer. Não está conseguindo? Faça como Paulo falou. Porque eu já estou crucificado. Eu já crucifiquei meu eu. Ele não manda mais de mim, não. Ele está lá na cruz. Pregadinho lá na cruz. Eu não posso me deixar ser facilmente ofendido. Queridos, já viu que o tempo vai passando e as palavras vão cada vez mais ferindo a gente? Agora vamos observar como que o nosso pavio está menor ainda. Acho que quando eu chegar aí da idade aí, não vou falar o nome da pessoa, quando eu chegar da idade dessa pessoa, posso baixar meu pavio, vai ser difícil. Vai ter que pegar uma lupa para ter pavio do Senhor, pastor. Porque eu tenho que matar o meu eu. Eu tenho que matar o meu eu. Aleluia. E queridos, você é uma pessoa privilegiada por Deus. Por quê, pastor? Às vezes quem te irrita, com todo respeito, é seu marido, às vezes é sua esposa, às vezes são seus filhos, às vezes é sua sogra, às vezes é seu vizinho. Pastor, porque eu sou privilegiado nisso. Paulo era afligido por um demônio. O mensageiro de Satanás o incomodava o tempo todo. Quer trocar com Paulo? Quem quer trocar com Paulo? Puxa, meu irmão. Quem quer trocar com o apóstolo Paulo? Seus filhos, sua esposa, seu marido vão ficar uma bênção. Mas vai vir um demônio que vai ficar desprofetizando direto. Recebeu uma bênção, ele vai lá e pá na sua casa. Recebeu um milagre, pá na sua casa. Oh, Jesus, Paulo orou. E o Paulo não era fraco, não. O apóstolo Paulo, reconhecido no céu e no inferno. Orou quantas vezes? 3 vezes. Senhor, tira isso de mim. Tira esse espírito da minha carne. Jesus orou para ele e falou, minha graça de barra. Porque se eu tirar, vai ficar soberbo. Se eu tirar, vai achar que eu vou ficar um cara. Então eu não posso tirar. Querido, nós temos que controlar o nosso eu. Aleluia. Eu tenho que matar essa minha carne. Eu tenho que matar essa minha carne. Aí eu já vi essa ilustração uma vez. Estou até combinando aqui. Púlpito vermelho como se fosse o seu coração. Aqui é o centro do seu coração. Entrou no centro do seu coração. Quem está sentado ali ainda, queridos?
Quem tem dado a última palavra sobre a sua vida? Quando você é ofendido, quando você é caluniado, quando você é injustiçado, quem está falando mais alto? Deus. Sou eu? Ou Jesus já sentou aqui e você reage e fala, calma, eu estou no controle. Aleluia. Glória a Deus. Calma, meu filho, eu estou vendo. Senhor, estou vendo. Eu estou vendo. E quando às vezes a gente ouve alguém falar que Deus está colhendo nossas lágrimas, nenhuma lágrima sua quando você foi caluniado, ofendido, ficou no chão, não. Ele está do seu lado. Ele só está pedindo para você deixar ele agir. Ele está pedindo. Dá licença. Deixa eu agir, eu sei fazer isso. E, queridos, tem dois exemplos aqui interessantes. Jesus preso. Ao sumo sacerdote faz uma pergunta para Jesus. Jesus fala, tu mesmo disseste. Ele leva uma bufetada do guarda, do soldado. Aí Jesus reage e fala, olha, se eu fiz mal, tudo bem. Mas se eu não fiz o mal, por que você me bateu? Ah, pastor, então Jesus estava se defendendo, não. Paulo, Atos capítulo 16. Ele é preso com Silas, e canta, acontece coisa mais maravilhosa naquela noite. No outro dia, às escondidas, o pessoal fica sabendo que ele é cidadão romano. Pode ir embora. Paulo, Silas, pode embora. Não é assim não. Eu sou cidadão romano. Vocês não poderiam ter me batido, não. Pastor Paulo está se defendendo, não. Aí Paulo e Jesus estavam fazendo, defendendo a lei. Você vai se manifestar quando a lei de Deus, ou a lei dos homens, estiverem sendo afrontadas. Está fora da lei, você está sendo prejudicado. Opa, está fora da lei. A lei não diz que é para fazer isso, está fora da lei. Fulano, está fora da lei. Não estou defendendo, não, estou defendendo a lei. Jesus e Paulo estavam defendendo a lei. Isso nós temos que fazer. É lei, está na Bíblia. É lei. Eles estão te ofendendo e ferindo a Bíblia e falam, meu querido, estou preocupado com a minha moral, não, estou preocupado com a minha reputação, não. Mas a sua atitude está contra a palavra. Não é assim que você acha, não. Você quer me humilhar? Me humilhe biblicamente. Quer me ofender? Me ofenda biblicamente. Saiu da palavra, está errado. Mais ainda. Estou conseguindo passar aqui? Você é problema de Deus. Suas afrontas são problema de Deus. Suas humilhações é causa de Deus. Você está aqui para ser representante do reino. Tudo que afligir, atingir, ferir o reino ou a lei, você tem que se levantar e brigar. Porque as suas causas Deus vai tocar. Então, queridos, o capítulo 5 de Mateus, 38 a 42. Vamos ser sinceros, queridos. Se estivéssemos vivendo o que já foi explicado até aqui, vou chutar baixo. 70% dos nossos problemas não existiriam, concorda comigo? 80% das nossas mágoas e cicatrizes também não existiriam. Porque já tinha entregado tudo para quem? Para Deus. É aquela pessoa que te afrontou, que te humilhou, que te caçou, já estaria eliminado há muito tempo. Querido, é bíblico isso. É bíblico isso, queridos. Que Deus possa nos ajudar a destruir o nosso eu. E a entendermos, queridos, o que diz lá em Zacarias. Olha que coisa, querido. Eu quero terminar o sermão com essa expressão. Vamos lá, eu quero que você, se você não sabe esse versículo, eu quero que você risque na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, decore. Quando você for afrontado ou afrontada, humilhado ou humilhada, receba esse versículo bem alto. Zacarias 2, versículo 8. Isso é para um também, para todo mundo. Zacarias, um pouquinho antes de Malaquias, caso você esteja procurando, capítulo 2, versículo 8. Zacarias 2, 8. Ele começa assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram. O que quer dizer isso? Deus manda alguém nas nações que tiraram do povo de Israel. Deus manda ela recuperar. Por despojar, vai lá e tem de volta. Aí ele vem a palavra clássica. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Querido, não se preocupa não.
Preocupa não. Antes de doer no seu coração, já está doendo no coração de Jesus. Antes de doer no seu bolso, já está doendo no bolso de Jesus. Preocupa com isso não, querido. Aquilo que você foi lesado por ser cristão, vai voltar. Vai voltar. Aquilo que você aparentemente abriu mão por ser cristão, Deus está vindo e vai retribuir. Mas só faz um favor para Deus. Crucifica o seu eu. Crucifica o seu eu. O canto que nós cantamos. Eu abro mão de tudo que sou para te servir. Eu abro mão de tudo que sou para te adorar. Aí fala, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como o meu amor. Aleluia. Porque atrapalha Deus agir em nós, no nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, só reforçando aqui, queridos. Domingo não tem escola dominical, você passar o dia, a mãe,